senhoras e senhores senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, acabamos de receber agora a mensagem da presidenta da República, Dilma Rousseff, endereçada aos 81 senadores e senadoras, bem como ao povo brasileiro. Quero, portanto, dar conhecimento agora ao povo brasileiro e aos parlamentares do conteúdo da mensagem da presidenta Dilma, que ela acaba de divulgar. Dirijo-me à população brasileira e às senhoras senadoras e aos senhores senadores para manifestar mais uma vez meu compromisso com a democracia e com as medidas necessárias à superação do impasse político que tantos prejuízos já causou ao país. Meu retorno à presidência por decisão do Senado Federal significará a afirmação do Estado Democrático de Direito e poderá contribuir decisivamente para o surgimento de uma nova e promissora realidade política. Minha responsabilidade é grande. Na jornada para me defender do impeachment, me aproximei mais do povo, tive a oportunidade de ouvir seu reconhecimento, de receber seu carinho. Ouvi também críticas duras ao meu governo, a erros que foram cometidos e a medidas e políticas que não foram adotadas. Acolho essas críticas com humildade e determinação para que possamos construir um novo caminho. Precisamos fortalecer a democracia em nosso país e, para isto, será necessário que o Senado encerre o processo de impeachment em curso, reconhecendo, diante das provas irrefutáveis, que não houve crime de responsabilidade, que eu sou inocente. No presidencialismo previsto em nossa Constituição, não basta a desconfiança política para afastar um presidente. Há que se configurar crime de responsabilidade. E está claro que não houve tal crime. Não é legítimo, como querem os meus acusadores, afastar o chefe de Estado e de governo pelo, abre aspas, conjunto da obra. Quem afasta o presidente pelo, abre aspas, conjunto da obra é o povo, e só o povo nas eleições. Por isso afirmamos que, se consumado o impeachment sem crime de responsabilidade, teríamos um golpe de Estado. O colégio eleitoral de 110 milhões de eleitores seria substituído, sem a devida sustentação constitucional, por um colégio eleitoral de 81 senadores. Seria um inequívoco golpe seguido de eleição indireta. Ao invés disso, entendo que a solução para as crises política e econômica que enfrentamos passa pelo voto popular em eleições diretas. A democracia é o único caminho para a construção de um pacto pela unidade nacional, o desenvolvimento e a justiça social. É o caminho, é o único caminho para sairmos da crise. Por isso, a importância de assumirmos um claro compromisso com o plebiscito e pela reforma política. Todos sabemos que há um impasse gerado pelo esgotamento do sistema político, seja pelo número excessivo de partidos, seja pelas práticas políticas questionáveis, a exigir uma profunda transformação nas regras vigentes. Estou convencida da necessidade e, portanto, darei meu apoio irrestrito à convocação de um plebiscito com o objetivo de consultar a população sobre a realização antecipada de eleições, bem como sobre a reforma política e eleitoral.
Devemos concentrar esforços para que seja realizada uma ampla e profunda reforma política, estabelecendo um novo quadro institucional que supere a fragmentação dos partidos, moralize o financiamento das campanhas eleitorais, fortaleça a fidelidade partidária e dê mais poder aos eleitores. A restauração plena da democracia requer que a população decida qual é o melhor caminho para ampliar a governabilidade e aperfeiçoar o sistema político eleitoral brasileiro. Devemos construir, para tanto, um amplo pacto nacional baseado em eleições livres e diretas que envolva todos os cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras. Um pacto que fortaleça os valores do Estado Democrático de Direito, a soberania nacional, o desenvolvimento econômico e as conquistas sociais. Esse pacto pela unidade nacional, o desenvolvimento e a justiça social permitirá a pacificação do país, o desarmamento dos espíritos e o arrefecimento das paixões devem sobrepor-se a todo e qualquer sentimento de desunião. A transição para esse novo momento democrático exige que seja aberto um amplo diálogo entre todas as forças vivas da nação brasileira, com a clara consciência de que o que nos une é o Brasil. Diálogo com o Congresso Nacional para que, junta e responsavelmente, busquemos as melhores soluções para os problemas enfrentados pelo país. Diálogo com a sociedade e os movimentos sociais para que as demandas de nossa população sejam plenamente respondidas por políticas consistentes e eficazes. As forças produtivas, empresários e trabalhadores devem participar de forma ativa na construção de proposta para a retomada do crescimento e para a elevação da competitividade de nossa economia. Reafirmo meu compromisso com o respeito integral à Constituição Cidadã de 88, com destaque aos direitos e garantias individuais e coletivos que nela estão estabelecidos. Nosso lema persistirá sendo, abre aspas, nenhum direito a menos, fecha aspas. As políticas sociais que transformaram a vida de nossa população, assegurando oportunidades para todas as pessoas e valorizando a igualdade e a diversidade, deverão ser mantidas e renovadas. A riqueza e a força de nossa cultura devem ser valorizadas como elemento fundador de nossa nacionalidade. Gerar mais e melhores empregos, fortalecer a saúde pública, ampliar o acesso e elevar a qualidade da educação, assegurar o direito à moradia e expandir a mobilidade urbana são investimentos prioritários para o Brasil. Todas as variáveis da economia e os instrumentos da política precisam ser canalizados para o país voltar a crescer e gerar empregos. Isso é necessário porque, desde o início do meu segundo mandato, medidas, ações e reformas necessárias para o país enfrentar a grave crise econômica foram bloqueadas e as chamadas pautas-bomba foram impostas sob a lógica irresponsável, abre aspas, do quanto pior, melhor, fecha aspas. Houve um esforço obsessivo para desgastar o governo, pouco importando os resultados danosos impostos à população. Podemos superar esse momento e, juntos, buscar o crescimento econômico e a estabilidade, o fortalecimento da soberania nacional e a defesa do pré-sal e de nossas riquezas naturais e minerárias. É fundamental a continuidade da luta contra a corrupção. Este é um compromisso inegociável. Não aceitaremos qualquer pacto em favor da impunidade daqueles que, comprovadamente e a
após o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, tenham praticado ilícitos ou atos de improbidade. Povo brasileiro, senadoras e senadores, o Brasil vive um dos mais dramáticos momentos de sua história. Um momento que requer coragem e clareza de propósitos de todos nós. Um momento que não tolera omissões, enganos ou falta de compromisso com o país. Não devemos permitir que uma eventual ruptura da ordem democrática baseada no impeachment sem crime de responsabilidade fragilize nossa democracia com o sacrifício dos direitos assegurados na Constituição Cidadã de 1988. Unamos nossas forças e propósitos na defesa da democracia, o lado certo da história. Tenho orgulho de ser a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Tenho orgulho de dizer que, nestes anos, exerci meu mandato de forma digna e honesta. Honrei os votos que recebi. Em nome desses votos e em nome de todo o povo do meu país, vou lutar com todos os instrumentos legais de que disponho para assegurar a democracia no Brasil. A essa altura, todos sabem que não cometi crime de responsabilidade, que não há razão legal para esse processo de impeachment, pois não há crime. Os atos que pratiquei foram atos legais, atos necessários, atos de governo. Atos idênticos foram executados pelos presidentes que me antecederam. Não era crime na época deles e também não é crime ou traição. Repito, jamais se encontrará na minha vida registro de desonestidade, covardia ou traição. Ao contrário dos que deram início a esse processo injusto e ilegal, não tenho contas secretas no exterior. Nunca desviei um único centavo do patrimônio público para meu enriquecimento pessoal ou de terceiros e não recebi propina de ninguém. Esse processo de impeachment é frágil, juridicamente inconsistente, um processo injusto, desencadeado contra uma pessoa honesta e inocente. O que peço às senadoras e aos senadores é que não se faça a injustiça de me condenar por um crime que não cometi. Não existe injustiça mais devastadora do que condenar um inocente. A vida me ensinou o sentido mais profundo da esperança, resistir ao cárcere e à tortura. Gostaria de não ter que resistir à fraude e à mais infame injustiça. Minha esperança existe porque é também a esperança democrática do povo brasileiro que me elegeu 2 vezes presidenta. Quem deve decidir o futuro do país é o nosso povo. A democracia há de vencer. Assina Dilma Vana Rousseff. Senhor presidente, peço tão somente que, pela importância histórica desse documento, que a mensagem que a presidenta Dilma acaba de endereçar aos senadores e senadoras e ao povo brasileiro, pela lucidez política, pela clareza, pela coragem. Na defesa da democracia, peço a Vossa Excelência que faça constar nos anais da nossa casa a mensagem da presidenta Dilma, repito, pelo valor, pela importância histórica que ela tem, um documento que vai ficar para a história como a carta em defesa da democracia e contra o golpe. Muito bem, senadora. Passamos à ordem do dia. Item 1 da pauta. Proposta de emenda à Constituição número 31 de 2016, número 4/2015 na Câmara dos Deputados,
que altera o ato das disposições constitucionais transitórias para prorrogar a desvinculação de receitas da União e estabelecer a desvinculação de receita dos estados, Distrito Federal e municípios. Parecer favorável, sob número 706/2016, da CCJ, relator senador José Maranhão. Quarta sessão de discussão da proposta e primeiro turno. A matéria constará da ordem do dia da próxima sessão deliberativa para prosseguimento da discussão. Mensagem número 70 de 2016, pela qual a Presidência da República submete à apreciação do Senado Federal o nome do senador Mauro Luiz, do senhor Mauro Luiz Iecker Vieira, ministro de primeira classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério de Relações Exteriores, para exercer o cargo de representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas. Há sobre a mesa parecer da Comissão de Relações Exteriores. Relator, senador Armando Monteiro. Discussão do parecer. Encerrada a discussão, passa-se a votação da matéria, que nos termos regimentais deve ser procedida por escrutínio secreto. As senadoras e os senadores já podem votar. Votarão sim pela aprovação e não, naturalmente, de forma contrária. Seria possível, presidente, pela ordem, colocar o que estamos votando lá? Está abrindo o painel, senadora. Abriu o painel. Obrigada, presidente. Pode votar. Já está no painel. Já podem votar. Ah, não voto não, né? Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senador Benedito Lira. Senhor presidente, eu tomo a liberdade de convidar os senhores senadores e senadoras do Partido Progressista para comparecer ao plenário, considerando que nós estamos no processo de votação nominal. E é interessante que nós possamos dar sequência a essa sessão, porque temos outras matérias importantes para que possamos votar na tarde de hoje. Trata-se, no momento, da indicação de embaixadores, mas precisa de maioria absoluta dos senhores parlamentares com assento nesta Casa, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente, enquanto aguardamos a vinda dos senadores e das senadoras, senador Valadares, com a palavra. Um breve registro sobre a crise hídrica que está acontecendo no semiárido sergipano, que está causando sérios prejuízos à produção agrícola, inclusive do milho, em vários municípios do estado de Sergipe. Havia para este ano uma expectativa, senhor presidente, positiva de recorde de produção, o que ensejou expressivos investimentos. O então otimismo reinante no setor pode ser aferido pela expansão da área plantada para cerca de 200 mil hectares de milho no estado de Sergipe. Contudo, a insuficiência de chuvas na região frustrou impiedosamente todos os confiantes prognósticos. De acordo com a Carta de Itabaiana, documento redigido recentemente pelos produtores atingidos pela retração da safra, já há uma perda de 50% da produção de milho prevista para este ano no estado, que configura um cenário devastador.
Os problemas advindos da quebra na safra para a região produtora de grãos são inestimáveis, senhor presidente. Os efeitos e danos recaem sobre uma cadeia produtiva que engloba mais de 20 municípios, entre eles Simão Dias, Frei Paulo, Ribeirópolis, Carira, Pinhão, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora Aparecida, Poço Verde, Riachão do Dantas. A estiagem resultará em um prejuízo calculado em torno de 600 milhões de reais. Os problemas não se relacionam unicamente aos investimentos que não prosperaram. Muito além dos malfadados recursos aplicados na produção, acrescentem-se aí as inquietantes consequências sociais para todos aqueles envolvidos direta ou indiretamente no processo produtivo. O quadro ganha contornos ainda mais dramáticos ao vislumbrarmos soluções somente a longo prazo, na próxima safra, quando será possível esboçar uma recuperação da renda perdida. No momento, restam as necessárias soluções emergenciais, porém paliativas. Na esfera das contas públicas, podemos antever uma sensível queda na receita, o que, caso se concretize, trará indesejáveis obstáculos para o problemático equilíbrio fiscal dos entes federados. Pergunto ao presidente se eu posso dar continuidade, uma vez que os senadores e senadoras ainda Sim, não... Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra a Vossa Excelência. O impacto econômico sobre a arrecadação surge, porém, como um corolário inevitável. A estimativa de redução do faturamento com a safra no estado de Sergipe provocará, lastimavelmente, uma perda associada ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS. Lembra ainda que os reflexos desta crise, a crise da produção do milho no estado de Sergipe, incidem tangencialmente no desaquecimento do comércio nos municípios produtores, mas não podem de forma alguma ser subestimados. A lavoura do milho, com efeito, fomenta a economia local dos municípios produtores, gerando ocupação e emprego para a população, seja no campo, seja nas cidades. Consequentemente, com o incremento da renda, cria-se um círculo econômico virtuoso, compartilhado por todos. Sob esse aspecto específico, podemos dimensionar com precisão o significado de qualquer revés agrícola naquelas localidades. Senhor presidente, diante desse quadro desolador, temos que envidar esforços, adotar medidas reparadoras com a finalidade de mitigar os efeitos danosos da seca aqui apontados. Medidas, aliás, que constam das reivindicações dos produtores, às quais me associo e para as quais chamo a atenção. Os principais pontos elencados pelos produtores de milho prevê a decretação de estado de emergência nos municípios atingidos, a renegociação das dívidas com os bancos, além da agilidade nos trâmites do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária PROAGRO. Trata-se de um caso à parte. Recorrer ao PROAGRO representa um calvário incompreensível em meio às graves circunstâncias. O programa administrado pelo Banco do Brasil consiste em um seguro pago pelos produtores para cobrir despesas decorrentes de fenômenos naturais que atinjam plantações. Os produtores, no entanto, vêm reclamando da demora na liberação desses recursos e tantos outros inoportunos transtornos. Não me parece aceitável, neste momento de crise, qualquer delonga nos procedimentos bancários e acredito ser urgente eliminar os gargalos existentes a fim de que as agências bancárias possam atender com a devida celeridade aos produtores. A cultura do milho assumiu grande relevância econômica no estado de Sergipe, não apenas para a agricultura familiar. O Sergipe é o segundo produtor de milho do Nordeste. Primeiro é a Bahia. Ao garantir segurança alimentar e geração de renda para as famílias que sobrevivem do trabalho na lavoura, mas também para o agronegócio sergipano, consolidando-se como um crescente segmento do mercado. Com efeito, nos últimos anos, Sergipe atingiu o patamar